tarde. Hoje eu consegui 12h07 em ponto estar aqui junto com vocês para mais uma live. Eu tô super animada para compartilhar com vocês um pouco do conteúdo que eu preparei para hoje. E se você ainda não segue nosso canal, segue lá. Se você não segue a gente ainda no Instagram e no Face, nesses duas mídias você pode acompanhar a nossa rotina e a gente tá colocando conteúdos, você pode estar aprendendo aí junto com a gente. Então, hoje nós vamos falar sobre tempo. Você já se sentiu sobrecarregada, sem tempo, atolada com tantas responsabilidades? Afinal, nós temos que dar conta de casa, família, trabalho, filhos, e a gente ainda tem que dar conta do salão de beleza, da academia, dos amigos. São realmente muitas coisas que a gente precisa dar conta. E muitas vezes eu me sinto perdida. Eu não sei se você se sente assim também, mas é assim que muitas vezes eu me sinto. E esse assunto ele tem me incomodado e me trazido muitas vezes a reflexão. E eu fui muito impactada por um livro que eu li recentemente, que falava sobre isso, que me trouxe uma reflexão. E sabe aquele negócio quando você lê, você fica querendo contar para todo mundo algo que você descobriu, algo que você entendeu? Pois é, eu estava exatamente assim, então doida por esse momento de poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do que eu aprendi e de como eu fui impactada por esse conteúdo. E uma das primeiras coisas que me vieram à cabeça dentro dessa perspectiva é que, em média, a gente vive 80 anos, né? E os nossos filhos normalmente ficam em nossa casa até uns 18. Isso é mais ou menos o que? Menos de um quarto de tempo que a gente tem com os nossos... que a gente pode ter com os nossos filhos em casa. E se a gente for parar para pensar, é realmente pouco tempo. Eu não sei se você... Muita gente fala, né? Ah, o tempo passa muito rápido. Né? Ah, como ele cresceu, né? Ah, faz tempo que eu não vejo. E eu me lembro que quando o Cauã nasceu, Diego tinha 1 ano e 10 mais ou menos, Cauã é meu segundo filho, Diego meu primeiro. E eu me lembro quando cheguei da maternidade em casa, eu olhei ali Diego pela primeira vez na cama, depois de voltar para a maternidade junto com o Cauã. E eu fiquei impressionada como ele estava grande. Eu tinha passado só 3 dias fora de casa. Não é que ele tenha crescido em 3 dias, mas ali eu percebi o quanto ele tinha crescido, né? 2 anos quase já tinham se passado. E esse livro ele conta a história de Joe Gibbs. Ele é um técnico de futebol americano que alcançou o auge no início da década de 90 da sua carreira. E ele simplesmente, aparentemente no auge da sua carreira, decidiu se aposentar. Isso levou a muita curiosidade de alguns repórteres e tal. E ao perguntarem a ele por que ele tinha tomado essa decisão, a resposta dele impactou muitas pessoas. Porque ele disse o seguinte: bem, certa noite eu estava voltando para casa depois de uma longa jornada de 12, 14 horas, o que era muito comum para mim. E decidi dar um beijo de boa noite nos meus filhos e ao abrir a porta percebi que eles já eram homens. Né? Oi, né? O tempo passa muito rápido, né? Infelizmente, muitas famílias percebem isso muito tarde. Os nossos filhos, eles são apenas jovens uma vez. Nós temos a oportunidade de criá-los apenas uma única vez. A partir do momento que eles nascem, o tempo corre muito rápido. Não há como a gente pausar ou parar o relógio. Ele continua correndo. E eu tava pensando conversando com a mãe de uma menina de 13 anos e pensando que daqui a 5 anos ela já tá na faculdade. E eu olhando pra minha de 6, que é a minha mais nova, ela tem 6 anos, mas daqui a 10 anos ela vai estar com 16, uma moça. Agora, vai pensar 10 anos atrás o que a gente estava fazendo. Não parece que foi ontem? Pois é, passa muito rápido. E a gente precisa pensar sobre isso agora, para que a gente não chegue lá na frente, como Joe Gibbs, e olhe para trás e veja o quanto tempo a gente perdeu. Com certeza, para ele, apesar de todo o dinheiro, fama, troféus, honra, nenhuma dessas coisas, com certeza, se ele fosse questionado, teria valido a pena o preço que ele e os filhos deles pagaram, o filho dele pagou. A questão é que a gente precisa pensar no hoje. E aí eu tava
conversando com algumas pessoas, e aí uma pessoa falou sobre distrações. E eu achei tão legal, parece ser besteira, né? Mas isso me tocou tanto, porque eu fiquei pensando o seguinte, a pessoa diz, cuidado com distrações. E de fato, desde então eu tenho prestado mais atenção nisso. Porque existem tantas distrações hoje em dia, são tantas coisas que nos tiram do foco, tantas coisas que nos tiram daquilo que é mais importante. A primeira, né, tipo, top one é as mídias sociais. Quanto tempo a gente não tem passado curtindo a vida dos outros, ao invés de estar curtindo a nossa própria vida? Parece que o tempo voa quando a gente está no celular, não é mesmo? A gente abre o celular, começa ali a olhar as fotos, curtir algumas coisas, quando a gente vai ver, já se passaram meia hora. E é muito rápido. Outra coisa que normalmente costuma tomar muito nosso tempo é o WhatsApp. A gente às vezes entra no WhatsApp para responder alguma coisa e aí se perde no meio de outras mensagens e acaba perdendo muito tempo conversando com pessoas que não estão nem ali, ignorando muitas vezes as pessoas que estão na nossa frente. Outra coisa é o trabalho. Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. E eu poderia trabalhar 14 horas por dia e estaria bem feliz. Mas a gente precisa ter cuidado para que o trabalho ele não tome o tempo da nossa família, de estarmos com a nossa família. O trabalho é importante, ele dignifica o homem, ele traz sustento para as nossas casas, mas a família deve vir em primeiro lugar. A Bíblia fala sobre prioridades e ela fala sobre Deus, família e trabalho. O trabalho, por mais que eu ame o meu trabalho, por mais que eu precise ser eficiente nele, eu preciso ser eficiente durante aquele determinado tempo, sem que ele venha atrapalhar o tempo com a minha família, porque eles são preciosos, eles são importantes. Eu me lembro há um tempo atrás, quando eu lidei com uma morte de um familiar meu, e é impressionante quando a morte traz essa reflexão pra gente, né? E eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu gostaria de ver no final da minha vida? O que é que eu gostaria de olhar para trás e ver ou de ter feito? Né? E a minha resposta para mim mesma foi muito clara. Eu quero ter deixado marcas importantes na vida daqueles que Deus colocou na minha vida. E as primeiras pessoas que são mais importantes, em quem eu amo mais, é o meu marido e os meus filhos. Então neles eu quero deixar as marcas mais importantes. Do que é que vale todo o resto? Se nós não tivermos cuidado, amparado e amado, né, e dado a devida importância a essas pessoas. E por último, né, a gente falou sobre as mídias, a gente falou sobre o WhatsApp, falamos sobre trabalho e por último, as famosas séries no Netflix. Quem não está acompanhando uma série neste momento? A maioria das pessoas está acompanhando uma ou duas séries, ou 3 ou 4, bem, antigamente a gente precisava esperar, né? A série acontecia hoje, na segunda-feira, você precisava esperar na quarta, a gente precisava esperar outra quarta para poder acompanhar as cenas do próximo capítulo. Ou se era novela, você pelo menos precisava esperar 24 horas. Hoje está tudo às mãos. Eu estava conversando com a mãe, dizendo que ela dizendo que tinha tirado 15 dias de férias e tinha feito altos planejamentos para esses dias. E acabou que começou uma série que estava consumindo o tempo dela de uma forma, porque ela estava sempre querendo ver o que é que ia acontecer no próximo capítulo. E é isso. A gente passa, às vezes, né, horas na frente da televisão. Mas a gente precisa se perguntar, não há nada de mal nisso, necessariamente, mas é fato que a gente precisa se perguntar com o que é que a gente tem gastado o nosso tempo e com o que vale a pena a gente gastar o nosso tempo. Tá chegando uma pergunta aqui. Qual a diferença entre tempo e tempo de qualidade? Certo, tá? Chegando a pergunta e eu vou responder já já. Eu queria só completar aqui esse raciocínio com vocês. A gente tem esses quatro pontos e a gente precisa pensar o que é mais importante para você. Se é tua família, se são teus filhos, a gente precisa repensar um pouco em como a gente tem organizado o nosso tempo. Eu não quero te deixar ansiosa, mas quero te chamar para a gente poder pensar junto. E quando eu estava refletindo sobre esse tema, eu pensei em 3 coisas. Primeiro, a gente precisa se planejar. Eu escutei uma frase, inclusive do próprio livro, ele diz assim, né? Se você não se planeja, você está planejando falhar. Se você não se planejar, você está planejando falhar. Eu achei isso muito interessante, porque de fato a gente tem muita coisa para dar conta. Se a gente não anota, a gente vai estar com os filhos à noite em casa, lembrando daquilo que a gente esqueceu de fazer, lembrando daquilo que a gente precisa fazer amanhã, e acaba que a gente não consegue estar ali 100%.
Então é importante se planejar. Planejar as viagens de famílias, férias, planejar os feriados. Se você tem condição de viajar, massa, viaja. Se não, aproveita em casa, monta uma programação para vocês ficarem juntos, fazerem coisas juntas, se curtirem. Outra coisa, segundo ponto, se você pode estar presente, procure estar presente o máximo de tempo possível, dentro das suas limitações, mas quando estiver presente, esteja 100% presente. Tenta colocar o celular de canto, tenta colocar ele emborcado, nem para tu nem ver as sinalizações que estão chegando. E fica e aproveita os teus filhos. Eu vi um filme um dia desse que era uma família e aí a criança ela vai de repente na hora de jantar, ela pega o celular para ver e aí era uma avó, ela faz assim, oi, assim, né? Faz uma cara de repreensão e a menina toma assim, eita, desculpa, vó, é porque eu já acabei de jantar, eu posso sair e usar o celular? Eu achei isso massa. Aí a avó diz assim, 30 minutinhos. Pô, que mundo perfeito. Porque o celular é bom e ele pode ser uma distração para a criança. O que não pode acontecer é ser o tempo todo e não ser na mesa de jantar. A mesa de jantar é aquele ambiente onde a gente, lembra, sentava com a família, conversava sobre o que tinha acontecido no dia, falava sobre algumas expectativas. Era um tempo tão bom. Por que a gente não resgata isso de novo nas nossas famílias, dentro das nossas casas? Um ambiente de troca, um ambiente de a gente estar junto, de a gente conversar, de poder entender um pouco o que está indo no coração do nosso filho, por exemplo. E o terceiro ponto, talvez o mais importante, é que a nossa ação, as nossas ações, elas falam mais alto do que as nossas palavras. Tá, não estou dizendo nenhuma novidade, concordo contigo, não estou dizendo nenhuma novidade. Mas eu estava ouvindo essa história, lendo essa história lá no livro, que foi escrito por Voddie Baucham, e ele estava contando essa história do que aconteceu com ele. Ele era um pastor e ia acontecer uma conferência de grande porte, a maior conferência dos Estados Unidos, e ele havia sido pela primeira vez convidado para participar dessa conferência. Ele ia estar junto dos grandes pregadores. E aquele tinha sido uma honra para ele receber aquele convite. Esse é um momento extremamente importante na carreira dele. Pouco tempo depois de ele ter recebido o convite, o filho dele passou numa espécie de concurso e ele teve a oportunidade de se apresentar num grande concerto. O que ele descobriu pouco tempo depois é que não havia condição, que o concerto, a apresentação, era no mesmo dia da conferência, que não havia condição de ele participar das duas coisas ao mesmo tempo. Que decisão difícil. Pois é, depois de muito ponderar, imagino, com muito pesar no coração, ele ligou para o pastor responsável daquela conferência e declinou o convite, explicou a situação e declinou o convite. E aí foi conversar com a esposa. E ele conta que o amor, a admiração e o respeito nos olhos da esposa pagaram para ele todo e qualquer dano que ele poderia ter tido em relação à carreira dele. E ali também ele ensinou aos filhos dele, o que era mais importante, né? Apesar de ser algo extremamente importante para a carreira dele no trabalho, não havia nada mais importante do que a família. Daí ele faz a reflexão de que mais na frente, quando os filhos estivessem na universidade, porque lá eles vão morar na universidade, né? Quando eles estiverem na universidade, num período complicado, mas se houvesse alguma situação da família em que eles precisassem estar presentes, eles teriam entendido e aprendido lá atrás que a família era o mais importante. E a gente precisa estar atento a isso, a ensinar aos filhos da gente, não só com a nossa boca, não só com as nossas palavras, mas também com as nossas ações. Respondendo agora a pergunta, né? Se fala muito hoje sobre tempo de quantidade, quantidade de tempo e tempo de qualidade, né? Há uma discussão muito grande sobre isso hoje. Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos alguns anos atrás e que ela fala que, em média, os pais ficam com os filhos 6 minutos por dia. Dá para acreditar? É muito pouco tempo. E aí, se a gente vai para essa discussão entre tempo de quantidade e tempo de qualidade, o que é que a gente faz com 6 minutos por dia? O que é que a gente precisa fazer em relação aos nossos filhos? Minimamente, a gente precisa
conversar com eles, a gente precisa entender o que é que está passando no coração deles, porque como se fala sobre disciplinar, né, e a gente sabe que disciplinar é ensinar e mostrar o caminho correto. Então, como a gente pode ensinar o caminho correto se a gente não sabe o que é que está passando no coração deles, se a gente não sabe o que é que eles estão sentindo, se a gente não sabe o que é que eles estão pensando, a gente precisa dedicar tempo para ouvi-los, para conversar, para sondar o coração deles, para que assim a gente possa fazer o nosso papel de pastorear o coração deles, ensinar eles o caminho que eles devem andar. Então, é claro que a gente precisa ter tempo de qualidade, mas a gente também precisa ter uma certa quantidade de tempo. Não dá para dizer que uma coisa ou eu tenho tempo de quantidade ou eu tenho tempo de qualidade. Não, se eu não tenho quantidade, eu posso ter tempo de qualidade. Depende da quantidade de tempo. A gente precisa dedicar uma quantidade de tempo para os nossos filhos e em qualidade também. Tem uma outra pergunta aqui dizendo: difícil perceber que não estamos dando prioridade às coisas importantes. Como foi isso para você? Uma pergunta surgiu o seguinte: é difícil perceber que às vezes não estamos dando prioridade a algumas coisas. Como foi isso para você? Eu acredito que isso é um processo. Não é uma coisa que a gente enxerga da noite pro dia. Talvez sim, foi assim com o Joe Gibbs. Comigo acabou acontecendo em um processo, né? Eu tenho me dedicado a ler e a estudar sobre a educação de filhos. Então, na medida que a gente vai lendo isso, a gente vai entendendo o nosso papel quanto pais, e por que que Deus e para que Deus nos chamou na maternidade, a gente começa a entender que a gente precisa colocar a nossa vida em ordem, dando prioridade àquilo que deve ser prioridade na nossa vida. E eles são prioridade na nossa vida. Ok, gente, então o tempo tá acabando. Eu amei estar aqui com vocês, amei compartilhar um pouco disso que a gente tem aprendido. Espero que esse conteúdo tenha sido bênção na vida de vocês, assim como foi na minha vida. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria a sermos bons administradores do nosso tempo e a darmos tempo, amor e valor àqueles que Deus nos deu para cuidar, amar e proteger. Que Deus nos abençoe. Um beijo e até a próxima quarta-feira, às 12h07. A gente vai estar trabalhando conteúdo sobre administração financeira. É sempre uma dúvida dos pais em relação a como lidar com o dinheiro com seus filhos e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso na próxima semana. Então, se você também quer participar desse momento, manda pra gente sugestões de temas que a gente pode estar trabalhando aqui e compartilhando junto com vocês, tá joia? Próxima quarta-feira, às 12h07. Espero vocês lá. Um beijão, até logo!